Para ter acesso a esse audiobook completo, basta entrar em contato comigo e pedir para participar do nosso canal do Telegram. Para isso, leia o QR Code que está na tela, ou clique no link na descrição ou nos comentários desse vídeo. Por apenas R$ 10 por mês, lembrando que você pode cancelar a assinatura a qualquer momento sem problemas. Você terá acesso a esse e diversos outros audiobooks completos diariamente. Você também vai poder pedir qualquer audiobook que queira escutar e nós fazemos para você. Te esperamos por lá. Para Harrison. Perguntaram-me, você a ama até a morte? Respondi, fale dela sobre meu túmulo e veja como ela me traz de volta à vida. Atribuído a Mahmoud Darwish. Como escapará um homem do que já está escrito? Como fugirá de seu destino? Abulcasim Ferdowsi. Faça uma bondade e atire-a no rio. Um dia ela voltará a você no deserto. Saadi de Shiraz. Cyrus estava no inferno. Não tinha noção da consciência, não sabia em qual reino vagava. Sentia apenas que estava lentamente emergindo na escuridão. A fumaça exalava por suas vias respiratórias, e uma sensação sinistra envolvia seus ossos. O diabo estava à espreita. Sombras o rodeavam, avançando sobre ele. Redemoinhos trevosos lambiam as bordas de seus sentidos com línguas profanas. Sons arrepiantes estalavam e ecoavam em seus ouvidos. O fedor da morte pairava no ar. Feixes de luz atravessavam a escuridão de sua mente, desorientando-o ainda mais. Sua cabeça pesava delirante. Ele estava sedento, com a visão prejudicada. A dor percorria seus membros, provocando espasmos contínuos, e uma pontada aguda pulsava atrás de seus olhos, fazendo suas pupilas dilatarem. Sentia como se a mente e o corpo fossem entidades separadas, como se seu eu físico tivesse sido plantado em outro lugar, talvez do outro lado do cômodo. Ocorreu-lhe vagamente que não estava vestido por completo. Ele não sabia onde estava. Mal sabia quem era. Cyrus? Sobressaltou-se ao ouvir seu nome, recuando por instinto, sentindo um tecido macio nas pernas quando, de repente, sua cabeça trombou em algo duro, fazendo uma dor lancinante disparar pelo crânio. A voz dela. Mais a sentia do que a enxergava, uma silhueta borrada à sua frente, como se estivesse atrás de um vidro jateado. Ela não deveria estar ali. A visão falhava, o calor tomava seus pensamentos. Ele estava se esforçando para respirar. Estaria sonhando? Já não conseguia distinguir dia e noite, sentia-se louco de febre. Cyrus conhecia os sinais do diabo, aprenderá a antecipar os pavorosos momentos antes da chegada de Iblis, antes de começarem o banho de sangue e a brutalidade. Aquela alucinação era, sem dúvida, alguma abominação ou um novo e terrível método de tortura. Cyrus não queria macular a essência dela com sua própria imundície, não a queria próxima do hálito pútrido que pressionava seus sentidos, percorria sua pele. Ele paralisou, seu estômago estufou-se, a revolta cresceu dentro dele ao pressentir o horror tão familiar apoderando-se. Não, ele gritou, não. Capturamos sua alma e a infectamos, sussurrou o diabo. Nós a enxaguamos com sangue e dívida. Aprisionamos sua mente e a reivindicamos, acorrentada ao remorso. Saia, clamou Cyrus em desespero. Afaste-se de mim. Seu coração partimos com prazer, prosseguiu Iblis, por razões conhecidas apenas por nós. Todos esses anos de fúria e silêncio, todos esses séculos de solidão. Mas eu não quero abandoná-lo. Faltou-lhe ar, era a voz dela de novo. Deus, a voz dela. Cyrus pensou conseguir vê-la agora, vê-la diante dele como um prisma, suas bordas borradas saturadas de luz. Ele piscou e avistou as janelas abertas atrás dela, como se fossem asas, e foi aí que se deu conta, com o coração disparado, de que já não podia confiar em seus olhos. Você é nosso agora e para sempre, sussurrou Iblis. Era mesmo um sonho? Os olhos desprovidos de visão de Cyrus vasculharam ao redor, em pânico absoluto, mas as vozes não paravam. Nosso agora e para sempre, disse o diabo, pois nossos planos quase nunca são justos. Por favor, repetiu ela, deixe-me ficar. Ainda assim, nós o congratulamos. Parabéns ao herdeiro negligenciado relutante. Não quero nada de você, gritou ele. Saia, saia. Cyrus. Ele recuou mais uma vez de forma violenta, batendo a cabeça contra a superfície dura, sentindo a dor faiscar atrás dos olhos. Só quero ajudá-lo, disse o anjo, vindo agora em sua direção. Cyrus suspirou de forma trapega. Ela parecia envolta em um halo sem corpo, composta apenas de luz, e ele percebeu que seus sonhos estavam invadindo a realidade, que se afastava da razão. Enlouquecera. Nunca perdemos um jogo, juramos pelas estrelas. Você nunca terá moça, pois o destino dela está entrelaçado ao nosso. Não, gritou ele, sentindo-se revolto, febril. Afaste-se de mim, deixe-me em paz. Ainda assim, nós o congratulamos. Parabéns ao herdeiro negligenciado relutante. Nosso agora e para sempre, pois nossos planos quase nunca são justos. Eu não o abandonarei, disse ela, embora Cyrus não soubesse de onde. Seu rosto estava ilegível, apagado sob a luz forte. Não o abandonarei neste estado. Cyrus chacoalhava, perderá o controle de seu corpo. Ora, o bobo alegra-se diante de sua agonia. Em troca, tenho direito a uma esplêndida regalia. Não quero nada além do que me é devido. Ele explodiu, o peito arfando. Uma gota de suor escorreu por sua garganta até a clavícula. Afaste-se de mim. O diabo aproximou-se, tensionando o corpo de Cyrus, que se contorcia de nojo conforme os sussurros mergulhavam fundo nele. Para a busca facilitar, Iblis soprou baixinho, e o poder reconquistar. Permitiremos que ela acesse seu livro, em uma hora ela o terá. O que está acontecendo? Perguntou o anjo. Diga-me o que há de errado. Ela se aproximou mais, mas Cyrus desviou de seu brilho faiscante, caindo de uma beirada sobre o chão duro. Pare! Gritou ele com a voz estrangulada. Pare!
Ele então rasgou o tecido emaranhado ao redor de seu corpo com uma fúria inexplicável. Vamos pausar a tortura. Parar sua agrura. Momento sem amargura. Um pouco de ternura. Cyrus. Não há nada que eu queira de você, e arfou ele, livrando-se do tecido. Não quero nada além do que me é devido. Por favor. Nós o congratulamos. Parabéns ao herdeiro negligenciado relutante. Nosso agora e para sempre, pois nossos planos quase nunca são justos. Saia já, berrou ele. Alisa estava costurando na cozinha sob a luz das estrelas e do fogo, sentada, como de costume, encolhida ao pé da lareira. Feixes de luar atravessavam as janelas em formato de diamante, banhando-a em prata enquanto seus dedos hábeis bordavam rosas douradas com linhas metálicas que reluziam sobre o pano de fundo escarlate. Seus movimentos eram incrivelmente eficientes, e sua prática tornava o trabalho excruciante uma tarefa tão fácil que muitos se enganariam, acreditando ser possível costurar um traje de casamento em algumas horas, caso tivessem tempo. Não parece nem um pouco difícil, comentou o ajudante do estábulo para o cocheiro, esmagando o rosto contra a vidraça. O menino piscou, pressionando os olhos arregalados no vidro. Rápido e fácil, tá vendo? Não sei por que tá todo mundo tão impressionado. O cocheiro, um senhor grisalho que uma vez ganhará um sorriso casual de Alice, deu um cutucão no garoto antes de arrastá-lo de volta para o estábulo. Moleque ingrato, ele murmurou, olhando com desconfiança para o grupo de recém-chegados, que estavam se espremendo contra a janela. Entre eles havia um ferreiro, um pastor e um flecheiro, mas, naquele momento, o trio se dedicava apenas a pressionar as bochechas e os narizes contra o vidro. O calor da respiração provocado pelos cochichos embaçava o vidro, impedindo-os de ver o assunto de sua conversa. Era quase possível ouvir o rangido da manga da camisa sendo esfregada em círculos na vidraça. Alice sorriu, enfim. Ela poderia até achar a situação engraçada, caso não se deparasse com a exata mesma cena a cada janela ao seu redor. Rostos curiosos amassados, dentes batendo contra os caixilhos ao menor movimento dos lábios, dedos procurando apoio enquanto as pernas se erguiam na ponta dos pés para que seus donos enxergassem melhor. Cortinas mostravam-se inúteis contra os curiosos incansáveis, que viam os tecidos como obstáculos superáveis. Batiam nas janelas escuras até que alguém viesse puxar as persianas. A invisibilidade também não lhe serviria de nada, já que os espectadores de Alice eram tanto jeans quanto argilas e, embora ela pudesse procurar refúgio em um cômodo mais alto do castelo, temia se afastar demais de Cyrus, que depois de sobreviver ao horrível pacto de sangue, fora levado para um quarto de hóspedes mais acessível, em um andar mais baixo. Sua preferência, é claro, teria sido ficar ao lado dele, mas como isso não era mais uma opção, ela fora forçada a se refugiar sob os olhares curiosos da multidão. Alice afastou-se das chamas, menos inclinada a lançar seu corpo gelado sobre o fogo agora que o sangue fumegante de Cyrus corria em suas veias. Na verdade, vinha experimentando uma nova sensação, às vezes, sentia-se bastante quente. Respirou, pausou a agulha, alisou o tecido e lembrou a si mesma de olhar para o público. A cozinheira estava sentada à longa mesa que cortava a cozinha ao meio, com o rosto sobre as mãos, esquecendo-se de piscar ao encarar o nada. Um bando de esnodas havia inundado o cômodo ao longo da última hora, e uma dúzia permanecia boquiaberta diante dela. Lacaios margeavam as paredes. Um gato da casa, esgueirando-se por ali, lançou a ela um olhar debochado. O mordomo permanecia congelado, com pacotes nas mãos, diante da porta da despensa. Alice endireitou os ombros e enfrentou com ousadia aquelas indignidades. Levantou a mão para reconhecer os muitos olhares direcionados a ela e até tentou sorrir para as janelas embaçadas, mas com 3 alfinetes entre os dentes, o impacto não foi dos melhores. Ainda assim, quando cumprimentou a multidão, o murmúrio de vozes ininteligíveis tornou-se de súbito mais caótico. Seus punhos batiam nos caixilhos, os nós dos dedos golpeavam o vidro. A cozinheira recostou-se em sua cadeira, fazendo a madeira render. Esnodas recuaram e se dispersaram como aves assustadas. O gato deu um passo cauteloso à frente, pronto para reivindicar seu lugar próximo à lareira. Alice limpou a garganta e baixou os olhos. Tendo passado tantos anos como criada, ela chegará a pensar naquele ambiente como uma extensão de si mesma. De modo inconsciente havia estabelecido associações positivas com os diversos sons de uma cozinha, facas cortando, chaleiras fervendo, cerdas roçando. Mesmo agora podia sentir o aroma de ervas secas, o frescor do limão, o toque do polidor de cobre. Amava a fragrância de sabão de leite, o estalo de uma boa lareira, as nuvens de farinha. Uma cozinha tranquila e limpa ao fim de um dia difícil sempre tinha sido um refúgio para uma esnoda sem lar. E céus, aqueles tinham sido dias difíceis. O problema era que esses seus hábitos não eram conhecidos por mais nenhuma pessoa. Certamente ninguém poderia compreender sua necessidade de se apoiar em algo, qualquer coisa, que lhe fosse familiar, mesmo que parecesse impróprio. Em contrapartida, poderiam ser perdoados por julgarem desconcertantes os atos de uma profetizada rainha Jin, já que os moradores do palácio só recentemente tinham sido apresentados a Alice, pois ela se refugiara na residência dos profetas por quase um mês sem dar notícias. Agora, com a proximidade do casamento, a iminente rainha de Tulan se expunha diante de todos, submetendo-se, enfim, à tão aguardada inspeção. Os resultados, até então, eram inconclusivos. Embora a maioria concordasse que a futura noiva possuía uma beleza avassaladora, ainda não havia consenso quanto à sanidade de sua mente. Ou quanto ao coração do rei. Alice expirou com força ao pensar nisso, agitando redemoinhos de cinzas no ar. Talvez, refletiu, fosse hora de se retirar. Com muito cuidado, recolheu suas agulhas e seus materiais, encaixando tudo em um requintado estojo de costura que lhe fora trazido apenas minutos após ela ter solicitado suprimentos à governanta. Com delicadeza, envolveu em seus braços o peso cintilante de uma peça forrada de seda, já quase finalizada. Vinha trabalhando de maneira incansável nos últimos dias, e aquela peça era a última do conjunto. Quaisquer fios soltos poderiam ser cortados pela manhã. Alice levantou-se e sacudiu as saias. A cozinheira deu um salto tão rápido que derrubou a cadeira.
Majestade saudou, ficando em pé de forma hesitante e fazendo uma reverência. Por favor, sente-se, disse Alize com gentileza. Não se preocupe. Ao som de sua voz, os esnodas chiaram, os criados saíram correndo do cômodo. O mordomo levou a mão ao coração envelhecido, derrubando os pacotes que carregava, e também fez uma reverência. Alize tentou manter o sorriso com toda a afabilidade de uma rainha. Sou muito grata por tudo que vocês fizeram em preparação para amanhã. Ela disse à equipe reunida, tomando cuidado de também olhar para as janelas enquanto falava. Sinto muito por todos os atrasos. Sei que já repeti isso outras vezes, mas espero que saibam o quanto estou feliz de me juntar aos residentes desta casa. Também quero conhecer todos melhor com o tempo. Certamente, Majestade, respondeu o mordomo, inclinado para a frente. Depois, de maneira vacilante, com os olhos ainda no chão, ele disse, acha que o rei aparecerá amanhã? O rosto de Alize pegou fogo. Ela estava elaborando uma resposta diplomática quando a governanta, a senhora Zainab, entrou no cômodo com uma pilha de lençóis nos braços. A mulher ofegou diante da visão ao seu redor, depois se apoiou em uma parede. Majestade sussurrou sem fôlego. Peço perdão, não estava esperando. Eu é que me desculpo, disse Alize, paralisada de vergonha. Nunca foi minha intenção deixá-los tão constrangidos. Ela diminuiu a voz, mas sem baixar a cabeça. Perdoe-me. E assim saiu da cozinha com o máximo de dignidade que conseguiu reunir. Alize estava se sentindo muito tola. Era impulsionada pelo corredor por uma raiva que nos últimos tempos se tornará sua constante companheira, alimentada a cada dia por uma frustração cujo sabor jamais experimentara antes. Aqueles sentimentos eram novos e, portanto, incompreensíveis para ela. Não estava acostumada ao tremor ofegante, a esse gênero de dor e angústia que a perturbava agora. Não era culpa de ninguém além dela mesma que a equipe não soubesse lidar com ela, não pretendera perturbar a ordem das coisas. Era só que... Bem, estava agitada. Estava agitada e não sabia como se acalmar. Precisava de um lugar para se recolher. Desejava um alívio dos olhares curiosos e das enxurradas de fofocas. Imaginara que encontraria a cozinha deserta àquela hora tardia. Pelo jeito, havia perdido o bom senso. Focara-se com tanta intensidade no fato de que ia se casar no dia seguinte que, de alguma forma, havia se esquecido da logística associada àquele evento. O palácio encontrava-se em frenesi. Sentia que não havia lugar para onde pudesse ir para escapar do peso de sua própria mente. Ciente do caos do mundo ao redor, ela abandonara toda a esperança de organizar seus muitos temores sobre o futuro. As multidões que se reuniam para além das terras dos profetas haviam crescido a números impensáveis, pois pessoas tanto jeans quanto argilas estavam chegando dos quatro cantos. Muitas vinham para jurar lealdade a Alize, mas outras desejavam apenas assistir ao casamento real. Era embaraçoso adiar a cerimônia uma vez após a outra. Ainda assim, cada atraso só atraía multidões ainda maiores. Se não fosse pelos profetas que haviam assumido o trabalho de gerenciar as massas ingovernáveis, Alize não fazia ideia de como teriam controlado o pandemônio. O fato de não ter visto nem falado com seu povo desde o recente atentado contra sua vida a incomodava bastante. Sem coroa, porém, ela não tinha o direito de falar com eles, já que não teria nada a lhes comunicar. Ela precisava de sua magia. Precisava de um império. Precisava. Céus, ela precisava se casar. Alize sentiu sua agitação aumentar, o que parecia acontecer o tempo todo agora. Era para aquela ser a véspera do dia de seu casamento, e ela jamais imaginara que uma noite assim pudesse ser tão sombria. Sentia-se sozinha, confusa e distraída, e a única pessoa com quem queria falar se recusava a vê-la. Na verdade, ele a havia proibido de entrar em seus aposentos. Alize sobressaltou-se com uma série de ofegos agudos. Estava tão absorta em pensamentos que acabará caminhando diretamente para o grande salão, onde uma dúzia de criados ocupados ficará imóvel ao avistá-la, alguns caindo de joelhos com um grito. Alize de repente parou. Boa noite, cumprimentou, forçando-se a recobrar sua compostura e sorrir. Não se preocupem comigo. Continuem o trabalho. Houve um momento de silêncio antes de os esnodas voltarem devagar aos afazeres. Foi como se o salão suspirasse. Apesar dos muitos alertas de Azan de que ela não deveria percorrer as alas do palácio sozinha, Alize considerava impraticável sempre ter de esperar um acompanhante, além de não querer imaginar que todos eram potenciais assassinos. De toda forma, os criados precisavam de mais tempo para conhecê-la, e ela para conhecê-los. Afinal, o palácio seria o seu lar. Este último pensamento a atingiu como um raio. O coração de Alize disparou conforme uma sensação desconfortável percorria sua pele. O palácio seria o seu lar. Ela logo se tornaria senhora daquele castelo. Era ela quem gerenciaria a equipe, governaria aquela terra, aqueles cidadãos. Seria dona de tudo, por mais que tivesse de matar seu marido antes de reivindicar seus domínios. De repente sentiu-se nauseada. Movida pela inquietude, Alize caminhou sem pensar em direção a uma cadeira ao lado da lareira, vigiada o tempo todo pelos olhos cobertos dos esnodas. Era surreal pensar que um dia foram deles. Houvera um tempo em sua vida em que ela suplicara por tal ocupação. Como seria muito melhor que definhar nas ruas, implorara pela oportunidade de esfregar o chão sob um teto sólido em um lar seguro. Sua posição na vida havia sido definida por completo pela máscara de tule que usava sobre os olhos e o nariz, reduzindo-a a um nada invisível. Ah, como seus medos pareciam enormes naquela época. Alize tinha certeza de que um dia o poder lhe traria proteção. Era como a árvore fraca temendo o tremor de galhos infrutíferos. Mas agora, carregada de abundância, temia a podridão de toda aquela fartura e a lâmina que poderia abatê-la por ousar florescer. Só então estava aprendendo que os medos não desapareciam com o amadurecimento. Apenas se complicavam. Ela respirou fundo antes de tomar o assento, escolhendo uma cadeira alta de encosto macio, próxima à lareira crepitante. Acomodou a capa de seda e o kit de costura com cuidado sobre seu colo, quase fechando os olhos de exaustão.
A luz das velas cintilava de cima de um imenso lustre, lâmpadas iluminavam as arcadas sob as quais se erguiam janelas escuras, os fios de seda intrincados dos tapetes luxuosos reluziam sob seus pés. O cômodo era decorado de forma exuberante, com uma imponente lareira de pedra central cercada de móveis elegantes, com assentos acolchoados que conciliavam conforto e beleza. Mais de uma vez Lisa desejara se enroscar junto ao fogo naquela sala e descansar, mas tinha pouca ou nenhuma privacidade em espaços abertos, e ali temia perder o sorriso sereno que sustentava o tempo todo, sob o risco de alimentar novos boatos. Mas naquele momento nada daquilo parecia importar. Ela não queria retornar ao frio quarto de hóspedes que ocupava para ficar mais próxima de Cyrus. Sentia que chegaria à beira da loucura se tivesse de passar mais um minuto encarando a mesma parede, imaginando a agonia dele do outro lado. Como poderia descansar sabendo quanto ele sofria? Como poderia se acalmar se o vínculo entre eles pulsava dentro dela tão sólido quanto seu próprio coração? O sangue dele corria agora por suas veias quente e inebriante. Mesmo que ela perdesse a visão e a audição, saberia onde o encontrar. Aliás, percebia agora que tudo a levaria a ele. A Lisa estava ficando desesperada. Havia 4 dias que não via Cyrus. Em um desdobrar de acontecimentos que jamais antecipara, o enigmático rei de Tulan, que devia estar passando pelo período mais excruciante de seu recém-estabelecido pacto de sangue, não fora visto por ninguém além de Azan. Se o rei se comunicava de algum modo, era apenas por meio do antigo ministro. Cyrus recusava a entrada de qualquer outra pessoa. Azan permanecia em sentinela na porta da suíte de hóspedes, com a cabeça baixa em sinal de desculpas quando barrava a entrada de Alize. De forma gentil, mas firme, pedirá a ela que ficasse longe dali. Ele a afastava, apesar de sua insistência de que Cyrus estava sofrendo e de que sua proximidade lhe ofereceria alívio da dor que a magia infligia sobre seu corpo. Azan não se movia. Nem explicava as razões do rei. Limitava-se a pedir-lhe perdão e paciência de modo educado, traçando um limite claro antes de informar que Cyrus necessitaria de mais um dia para se recuperar. E depois outro, e depois outro. O casamento já tinha sido adiado 3 vezes. Lisa jamais teria previsto um dia como aquele, um dia em que se sentirá tão furiosa com Azan que desejara esmurrá-lo, gritar com ele, lutar com ele. 4 dias e nenhum sinal do rei. Lisa se acalmou com mais uma inspiração profunda, inalando o aroma inebriante das belas flores ao seu redor. Criadas por Cyrus, as rosas cor-de-rosa haviam se infiltrado no castelo pelas frestas das janelas, espalhando-se pelas paredes e pelo teto, deixando pétalas por toda parte. Nuvens macias cor-de-rosa se acumulavam em pias e corredores, rolavam pelas escadas, invadiam salões e quartos. A constante tarefa de limpeza quase levará Sarra, a rainha-mãe, à fúria. Lisa ergueu o olhar quando uma pétala roçou sua bochecha. Suas mãos, abertas sobre o colo como em oração, encheram-se aos poucos de pétalas. Não conseguia decidir se lembrar-se dele a fazia sentir-se melhor ou pior. De algum modo, ambas as coisas. Cyrus, é claro, não podia ser chamado para pôr fim ao encantamento que lançara sobre a cidade. 4 dias. Bolos de casamento haviam sido cobertos com glacê e devorados, cobertos com glacê e devorados outra vez. Cardápios haviam sido elaborados e descartados. Cutelos pendiam de volta em seus ganchos, galinhas gordas cacarejavam muito além do esperado. Bandejas de comida para o rei retornavam intocadas à cozinha. Missivas não abertas e pacotes deformados empilhavam-se em torres instáveis na despensa do mordomo. Nobres e camponeses eram dispensados à porta com desculpas aflitas. Mas tinha sido no segundo dia de reclusão do rei que foram notados acontecimentos ainda mais estranhos. Será que posso juntar-me à senhora? Lisa assustou-se e ergueu o olhar, surpresa ao som da voz conhecida. Dean a olhava de pé, alto e esguio, com um sorriso contido, as mãos enfiadas nos bolsos da calça. Vestia um suéter vermelho escuro de malha grosseira, em cujo colarinho estavam presos um par de óculos finos, 2 clipes e um quadrado de papel bem dobrado, preso a um terceiro clipe. Pode, claro, respondeu Lisa com sensibilidade, suavizando sua expressão de surpresa. Sente-se, por favor. Dean quase nunca saía de seu laboratório. O boticário passava os dias de maneira produtiva e agradável com a alquimista da corte, uma mulher alta e magra chamada Ayla, de caráter seco e inflexível, cuja eficiência brusca atraía o boticário arduniano como a chuva atrai as rosas. Os dois haviam formado uma amizade instantânea. Ali em Tulan, onde boticários e alquimistas tinham acesso a reservas maiores de magia, Dean havia desenvolvido um entusiasmo quase delirante pela própria profissão. Sob a orientação de Ayla, aprendia muito sobre como misturar novas poções e elixires. Isso significava que Lisa raramente o via por mais do que breves períodos. Todos os dias, ele se dirigia ao laboratório com o brilho nos olhos de um inventor excêntrico. Ela nunca o vira tão feliz. Lisa observou o amigo sentando-se em uma cadeira mais próxima da lareira, imaginando que poderia tê-lo motivado a visitá-la ou se viera pedir-lhe algo. Para sua surpresa, ele não disse nada. Em vez disso, afundaram-se em um silêncio agradável ao redor da lenha que ia crepitando entre eles. Dean pigarreou de leve, depois ergueu os olhos para o teto, seguindo as roseiras que invadiam o salão. De modo distraído, como se já estivesse acostumado à situação, afastou uma pétala perdida do cabelo, depois mais 2 do suéter. Acenou em direção a um conjunto de janelas. Ainda sem solução para as aranhas, então? Disse ele. Lisa balançou a cabeça, soltando um suspiro contido. Ele ergueu uma sobrancelha. E os gafanhotos? Voltaram, disse ela. Sempre voltam. Mas às vezes vão embora? Ela sentiu, notando então que 2 nodas pairavam em sua visão periférica. A tensão dentro dela aumentou. Dean franziu o senho, recostando-se na cadeira. Peculiar, murmurou quase para si mesmo. Muito, concordou ela, receosa de falar demais.
Na segunda manhã da ausência de Cyrus, gafanhotos de um verde intenso foram vistos circulando pela ala abandonada do castelo, dispersando-se em estranhos enxames. Como se aquilo já não fosse estranho o bastante, enxames de abelhas zumbiam pelos corredores, dispersando-se apenas para se acomodarem nas rosas do rei quando cansavam. Várias criaturinhas peludas em cada flor. Pouco tempo depois, aglomerados de aranhas haviam se instalado em portas e janelas, pendendo como pingentes das vigas, batendo com suavidade contra os vidros ao sabor da brisa. A princípio, tudo aquilo parecerá uma infeliz infestação. Por mais que a equipe palaciana se esforçasse, não conseguia eliminar os insetos e os aracnídeos. Mas então o jardineiro havia descoberto uma alcateia de raposas pontilhando a relva ao anoitecer, cada qual carregando um damasco entre os dentes, que elas depositaram sem alarde no gramado. Depois vieram os corvos, centenas de manchas de tinta aladas pousando no telhado de uma só vez, fazendo telhas e vigas tilintarem em fúria. E o que tinha sido mais alarmante, dezenas de cobras foram encontradas deslizando pelas fachadas íngremes do castelo, contorcendo-se como foices reluzentes. O coração envelhecido do jardineiro não resistiu, o pobre homem caiu desmaiado de medo. Alice chamou o boticário de imediato. Foi Den quem preparou o antídoto para revigorar o jardineiro. Foi Den quem encarou Alice em meio à confusão, trocando com ela um olhar silencioso e investigativo. Um leopardo das neves apareceu na entrada dos fundos esta manhã, pouco depois do amanhecer, disse Alice, voltando os olhos para Den. A cozinheira voltava do mercado e o encontrou sentado ali, lambendo as patas. Também trouxe consigo um damasco meio mordido, que deixou atrás da porta. Mais damascos? Perguntou Den. Apenas um, desta vez respondeu ela. Ele emitiu um som, como se estivesse refletindo. O felino parecia bastante ameaçador, acrescentou Alice. Sentiu-se segura para contar em voz alta, já que os criados conheciam a história. O grito da cozinheira acordou metade da casa. Den ergueu as sobrancelhas. Era a cozinheira gritando esta manhã? Achei que fosse Sarah. Bem, disse Alice de modo distraído, ultimamente anda difícil saber quem está gritando. No terceiro dia da ausência do rei, esnodas estridentes haviam se deparado com um parlamento de corujas empoleiradas sobre mesas e cadeiras em seus aposentos desocupados, devorando camundongos em silêncio e piscando seus olhos inquietantes. Mais damascos foram encontrados, meia dúzia, supostamente apodrecendo sobre os tapetes caríssimos. As aves sábias não batiam sequer uma asa enquanto os criados atiravam sobre elas os espanadores, em pânico, e aquela reação tão estranha pareceu mostrar que os animais poderiam estar esperando algo. Pelo que ninguém sabia. Nenhuma das criaturas era agressiva, todas tinham paciência, e não queriam partir. Não importava quantas vezes uma vassoura retirasse os ornamentos de 8 patas de uma janela. É claro que havia passado pela mente de Alice que aquelas inúmeras criaturas poderiam estar à procura de Cyrus. O intervalo entre sua chegada e o recolhimento do rei era suficiente para sugerir uma conexão. Além disso, ela se lembrava bem de, em uma ocasião, ter visto um damasco comido pela metade nos aposentos dele. Falada em voz alta, porém, aquela não parecia ser uma prova concreta. Muitas pessoas comiam damascos, não? Alice não saberia, nunca havia comido um. O problema maior era que a teoria em si não fazia sentido. Que razão poderia ter um enxame de gafanhotos para se preocupar com o paradeiro de um rei? A própria pergunta parecia absurda. Até Sarah, a perturbada rainha-mãe, não conseguia decidir entre suspeita ou comemoração diante do confinamento do filho. Pior, não havia especialistas a consultar ou alguém que oferecesse uma explicação. Os profetas foram convocados sem sucesso, pois sacerdotes e sacerdotisas se recusavam a dar explicações ou remover os animais. O aparecimento do leopardo das neves naquela manhã era muito preocupante, mas para os moradores do palácio, menos do que o agrupamento de dragões colossais que, todos os dias, patrulhava os terrenos do palácio, com seus passos trovejantes provocando terríveis tremores nas paredes. As feras aterrissavam com fúria na maciez das relvas, com suas garras rasgando a terra, e chamuscavam os pináculos com seus rugidos incendiários. Acham que eles querem devorá-lo? Uda havia perguntado em voz alta no dia anterior, tirando uma pequena cobra das pedras. A criatura a fitava, e ela a fitava de volta fascinada, enquanto a língua fina deslizava para dentro e fora da boca. Não consigo dizer se estão felizes por Cyrus estar morto ou irritados por não terem tido a chance de matá-lo primeiro. Como se em resposta a esse questionamento, um dos dragões deu um rugido tão violento que quase incendiou o palácio. Uda assustou-se, com os cabelos esvoaçando para trás do rosto. Ela deixou a pequena cobra cair no chão e se voltou para Alice com os olhos arregalados. Foi coincidência, certo? Parecerá mais um presságio. Está pronta, então? Para amanhã? Alice foi trazida de volta ao presente pelo som tenso da voz de Den, o esforço audível que ele fazia para soar neutro. Ela estudou o amigo de forma mais consciente, piscando um pouco ao ler a preocupação em seu olhar. Percebeu, ao notar a flexão de suas mãos, apertadas no colo, e o peso da expressão conforme ele examinava seus olhos, que ele havia vindo sentar-se com ela sem outro motivo senão oferecer conforto. Era um gesto pequeno, mas grandioso, e a bondade foi tão inesperada que uma barreira mantida com tanto cuidado dentro dela de repente se rompeu. Medo e angústia invadiram seu coração. Metade das fofocas reais do momento girava em torno do que Alice poderia ter feito para que o rei desaparecesse. Várias colunas de jornais locais dedicavam-se a alegações de que ele sofria de um caso terminal de arrependimento. Afinal, a chegada da rainha Jinha Tulan havia causado enorme perturbação não apenas para a nação, mas para o mundo em geral. Com tantos adiamentos públicos da data do casamento, várias apostas sugeriam que o rei poderia simplesmente desistir de levá-la ao altar, e poucos pareciam julgá-lo por isso. A verdade era que Alice começava a compartilhar daquelas dúvidas. Não, balbuciou, mal ousando pronunciar a palavra. Depois, ainda mais baixinho. Temo que Cyrus não apareça. O boticário suspirou, não surpreso, embora sua testa se franzisse ainda mais. Ainda não o viu? Alice olhou para os lados antes de negar com a cabeça.
Ele não deixa eu me aproximar. Apesar do vínculo inquebrantável do pacto de sangue, ela se perguntava se Cyrus não havia mudado de ideia a seu respeito. Sabia que não tinha lógica sentir-se incerta, pois ele era fisicamente incapaz de não cumprir com sua palavra, mas não conseguia explicar sua ausência nem os múltiplos adiamentos, e Azan lhe oferecera pouca clareza sobre o assunto. Apenas a assegurara de que Cyrus chegaria ao altar no dia seguinte. Ele havia jurado. Mas havia jurado antes também. Alice revirava os acontecimentos recentes em sua mente, desesperada para traçar uma linha de causa e efeito. Na primeira noite do pacto de sangue, recusará-se a deixar Cyrus sozinho. Havia dormido em uma cadeira no quarto de hóspedes, vigiando-o para que sofresse menos após o vínculo recém-formado. Ao amanhecer, tinha sido acordada de forma abrupta pelo som de seu grito e correrá para ajudá-lo. Compartilharam o que ela sentiu ser um momento supremo de ternura antes de ele sucumbir ao sono, por isso, ficou surpresa quando seus olhos recaíram sobre ela à luz do dia, ainda de modo enlouquecido. Cyrus explodira, transbordando de sentimentos, recuando como se ela tivesse brandido uma espada em sua direção. Expulsara-a do quarto. Alice ficará abalada. Mas eu não quero deixá-lo, dissera ela. Por favor, deixe-me ficar. Não quero nada de você, gritara ele desesperado. Saia, saia. Só quero ajudá-lo, retrucara ela, movendo-se em direção a ele, aflita. Não, insistira Cyrus, os olhos vidrados pela febre. Afaste-se de mim, deixe-me em paz. Ela balançara a cabeça, lutando contra as lágrimas. Eu não o abandonarei. Não o abandonarei neste estado. Não quero nada além do que me é devido, gritara ele. Afaste-se de mim. O que está acontecendo? Dissera ela com o coração disparado. Tudo parecia errado. Tudo estava errado. Ela não conseguia compreender o que ele queria dizer com o que me é devido. Referia-se ao seu voto de se casar com ele? Ou à sua promessa de matá-lo? Como tantas coisas haviam mudado em tão pouco tempo. Estava claro que ele desprezava sua companhia, e ela só podia imaginar que Cyrus estava zangado com o que Alice tinha feito com ele, com o que o forçara a se tornar. Mas seus instintos indicavam que havia algo errado. Diga-me o que há de errado, dissera ela, estendendo a mão sem pensar. Ele se afastara dela com força, enroscando-se nos lençóis, quase caindo da cama. Pare, dissera, pare. Cyrus. Não há nada que eu queira de você, responderá ele furioso. Não quero nada além do que me é devido. De repente, ela entrará em pânico. Por favor. Saia já, berrara. Alice, com um soluço preso à garganta, quase tinha saído correndo do quarto. Havia muita coisa para ocupar seu tempo, é claro. Como pequeno detalhe da festa de casamento e os preparativos da viagem. Ela havia entrado nos aposentos de Cyrus e pegado seu livro diário do armário trancado. Ela o estava lendo para traçar a jornada pós-casamento rumo às lendárias montanhas. A festa já estava tão atrasada, mas ela não suportava a ideia de adiar também a viagem. Dissera a Azan que gostaria de partir para Ardunia na manhã seguinte ao casamento, esperando que este não fosse adiado mais uma vez. Ela estava desesperada para conquistar sua magia, para se tornar útil, para fazer algo além de suportar toda aquela infelicidade. Estava desesperada, ponto final. Dia após dia, tentará contatar Cyrus, renunciando à própria honra para implorar a sua porta, apelando a Azan para que a deixasse cuidar dele. Sem sucesso. Havia se mantido, então, ocupada por si e pelos outros, mas não o suficiente para silenciar seus medos. Cyrus, ela sabia, sofria de modo terrível em sua ausência. Que ele preferisse tanta agonia à sua companhia era um ataque à sua vaidade, mas, no fim das contas, a verdade é que Alice tentará de tudo. Ela nem tinha cara para ver seus amigos. Estava brava com Azan, cansada da zombaria de Kamran. Cansará-se até de Uda, que discordava de Kamran em quase tudo, exceto quando o assunto era Cyrus. Omid, cuja companhia poderia ter sido bem-vinda, só dormia. E Den. Ela se enrijeceu ao ouvir o farfalhar de papel. Alice e voltou devagar de seu devaneio. Den havia desdobrado o quadrado preso ao seu suéter, então retirou os óculos do colarinho e os encaixou nas orelhas. Creio que posso ter uma prescrição para os seus problemas, disse ele de modo abstrato, se me permitir a ousadia de apresentá-la à sua consideração. Alice endireitou-se atenta. Uma prescrição? Ecoou. Sim, respondeu ele. Você quer dizer, como um veneno? O quê? Não. Algum tipo de poção? Ela franziu a testa, baixando a voz. Den, você deveria saber que a dor de um pacto de sangue não pode ser remediada com tônicos. O quê? Repetiu ele. Não, eu sei disso. Ela esticou o pescoço para olhar o papel. Então, o que é? Isto? Ele recuou um pouco, olhando para a página que segurava. Isto é um pedido de novos Beckers que me esqueci de solicitar esta manhã. Sacudiu a cabeça, dobrando de novo o papel. Eu prendi a minha blusa e mesmo assim me esqueci de enviar. Alice recostou-se na cadeira. Ah. Não, disse ele com firmeza. A solução para o seu problema está perfeitamente clara em minha mente. Não preciso escrevê-la. Ah. Ele fixou com cuidado o papel dobrado mais uma vez no clipe e disse. Você precisa ir até ele. Alice, até o momento tensa de ansiedade, sentiu-se esvaziar de decepção. Lançou um olhar cansado ao amigo. Já tentei isso, disse, voltando o olhar para as mãos, ainda colhendo pétalas. Depois, tão baixo quanto pôde. Tentei repetidas vezes. Não fez a menor diferença. Ele foi categórico ao dizer que não deseja me ver. Minha cara, disse Den, empurrando a fina armação dos óculos no nariz para fitá-la. Quando um homem está em chamas, você não pede permissão para apagá-las. Suponho que só encontrará sua paz quando derrubar a porta dele. Cyrus não estava afim de teatralidades. Sem camisa e inquieto, rondava o quarto como um tigre enjaulado. Um brilho de suor reluzia em sua pele, e o peito arfava enquanto lutava para respirar.
Seus olhos estavam vidrados pelo mal-estar, o maxilar contraído, a testa franzida, a pele amarelada. Estava exaurido pela fome e pelo cansaço, com a calça caindo frouxa nos quadris. Não comia havia dias, pois seu estômago não conseguia reter nada. Uma vez após a outra, percorria a extensão do quarto, os punhos cerrando e relaxando, os golpes estalando seus ossos como se fossem atingidos por cintos de aço. A tortura cedendo apenas em graus infinitesimais conforme as horas passavam. Não conseguia dormir, não conseguia ficar parado. A magia nada podia fazer por ele agora, a não ser ajudá-lo a manter os olhos abertos, afastando a loucura provocada pela privação intensa de sono. Apenas seus anos de treinamento com os profetas haviam lhe dado a disciplina necessária para suportar tal dor e, ao mesmo tempo, controlar o impulso de desmembrar Azan. É a véspera do seu casamento, dizia o Jin. Não vai poupar os sentimentos dela? Advirto, Azan, se não parar com esse blá blá blá, não me responsabilizo pelo que acontecerá à sua cabeça. Minha cabeça? Eu a separarei do seu corpo, berrou Cyrus, lutando contra uma nova onda de brutalidade. Azan apenas o fitou. Seu idiota delirante. Isso vai matá-lo. Não tem comido nem dormido. Ela só quer oferecer-lhe um pouco de consolo. Cyrus tremia, rangendo os dentes. Acelerou o passo, lutando por ar, enquanto filetes de suor escorriam por suas clavículas, serpenteando pelo vasto peito. Só aquele seu estado debilitado era capaz de levá-lo a responder algo próximo da verdade. Você não faz ideia do que poderia me trazer conforto, conseguiu dizer. Nunca entenderia por que eu prefiro esta tortura. Ele cerrou o maxilar quando a dor atingiu o ápice, a agonia da companhia dela. Azan avançou com os olhos em chamas. Você não sabe o que eu poderia compreender nem os infernos que enfrentei, disse, aumentando o tom da voz. Não sou desprovido de compaixão, seu tolo. Sei que a ama. Tenho olhos, vejo como a observa. Tenho um cérebro funcional. E ainda assim não consegue imaginar. Consigo imaginar muito bem, gritou Azan, interrompendo-o. Pensa que sou bobo, um patife? Por que acha que a mantive longe de você? Por que seria tolo, desleal o bastante para permitir essa sua dor? É justamente porque consigo imaginar o quanto deve destruí-lo o fato de ela lhe tocar, prestes a morrer pelas próprias mãos que poderiam aliviar sua angústia febril. Só então Cyrus parou de forma cataclísmica. Quase desabou ao lutar por equilíbrio, engolindo em seco ao erguer a cabeça. E quando enfim conseguiu olhar para Azan, foi como se fosse pela primeira vez. O fogo frio nos olhos do Jin adquiriu um novo significado. O homem guardava segredos. Cyrus quis dizer mais, argumentar com ele, mas seu corpo tremia de tormento. Parado, não tinha certeza se seria capaz de se manter em pé. Lutava por ar, sentia espasmos galvânicos rasgando-lhe o peito. Imaginava que pereceria sob a pressão, após dias de tortura incessante. Sua mente parecia empalada, até os dentes doíam. Sentia-se drogado, bêbado. Sacudiu a cabeça e o esforço lhe custou caro. Não sou forte o bastante para sobreviver perto dela. Ela não entende que sou apenas de carne e osso. Cyrus? O som da voz dela foi o golpe final. Cyrus sentiu como se tivesse levado um soco no estômago, quase se curvando, e tateou em busca de uma parede para se apoiar. Não. Cyrus, disse ela batendo. Deixe-me entrar agora, ou derrubarei a porta. Faça-a ir embora, disse ele, vasculhando o quarto em pânico. Não quero que ela se aproxime de mim. Chega, respondeu Azan irritado. Não tolerarei mais suas ações. Não darei mais desculpas pelo seu comportamento. Você está causando um dano inconcebível a si mesmo e, ao mesmo tempo, colocando em risco as promessas que fez a ela. Cyrus, ela chamou uma terceira vez, batendo com mais força. Você está sendo ridículo. Vou lhe dar mais uma chance de abrir a porta. Não, ele respondeu em voz alta, e um lampejo cruzou sua visão. Por favor, não quero que ela me veja. Não assim. Ele não deveria ter parado de se mexer. O quarto parecia se mover sob seus pés. Dias de sofrimento acumulado pareciam se amontoar e açoitá-lo de uma só vez. Ele ouviu o tilintar da maçaneta, viu o trovão na expressão de Azan. Tudo acelerava e desacelerava ao mesmo tempo, e a pulsação em sua cabeça crescia tanto que parecia vir de fora de si mesmo, como se ecoasse pelas paredes. A porta caiu com um estrondo retumbante, apartada das dobradiças. Desculpe, disse Alize com rigidez. Tentei avisá-lo. Tenho certeza de que alguém pode consertar o estrago, mas se não puder, eu... Ela prendeu a respiração. Cyrus sentiu o choque dela antes mesmo de ver seu rosto. Depois, a simples visão foi como um golpe fatal que ele mal suportou. Não podia olhar para ela, não podia desviar o olhar. Sua beleza era violência pura, atacando suas defesas exauridas mesmo enquanto correntes de dor disparavam a sua menor aproximação. Ela era como uma panaceia para tudo que o afligia, uma trança de luz e fúria, causa e cura ao mesmo tempo. A onda de selvageria que castigava seu corpo havia se aquietado até se tornar um zumbido surdo na presença dela, e em sua queda livre de alívio, Cyrus quase caiu de joelhos, mas Azan o amparou. Foi bom, então, que ele estivesse delirante demais para se lembrar de sentir orgulho. O Jin o ergueu e o carregou com as pernas trêmulas em direção à cama, na qual Cyrus caiu com um som derrotado. Um leve tremor ainda percorria seus membros e a febre fervia seu sangue, mas após 4 dias, seus olhos enfim se fecharam. Cyrus sentiu seu mundo se transformar quando ela se sentou ao seu lado, o último fôlego deixando seu corpo no momento em que Alize pousou a mão pequenina e fria em sua testa. Ele não conseguia decidir se queria morrer de prazer ou de dor, era tudo a mesma coisa. Perdoe-me, majestade, disse Azan em voz baixa. Não deveria tê-la mantido afastada. Azan, Cyrus ouviu o sussurro dela. Havia um raro toque de fúria em sua voz. Saia.
Na manhã do dia de seu casamento, Alize estava plantada como uma flor pendente na janela, pernas balançando sobre o parapeito, cabeça inclinada em direção à brisa conforme o sol surgia na aurora. Ela pôde, enfim, retornar aos próprios aposentos e estava matando a saudade daquela vista deslumbrante e dos jardins luxuriantes. Pela primeira vez em dias, desfrutava da serenidade da paisagem exterior sem se preocupar em, por acidente, cruzar olhares com algum estranho. Nenhum rosto poderia alcançar as janelas ali. Não havia mãos batendo no vidro. Porém, uma aranha do tamanho de um pires desceu por um fio reluzente, girando um pouco ao diminuir a velocidade, e então se virou para observá-la. Alize levantou um dedo hesitante até uma de suas patas peludas e a aranha recuou, enrolando-se depressa em sua teia. Havia ainda gafanhotos ao longe. Naquele dia, o enxame mudará de lugar, escolhendo pairar além de seus aposentos, em uma nuvem pulsante que parecia respirar no céu como um corpo único. Alize preocupou-se, julgando ser um mau presságio. Que eles tivessem escolhido assombrá-la na manhã de seu casamento parecia um aviso do que estava por vir. Não conseguia pensar em outra interpretação. O zumbido de seu enxame era um som contínuo, quase sobrepujado pelo barulho das quedas de água próximas, tão familiares agora que ela mal notava o estrondo das cataratas. Na verdade, tais sons eram reconfortantes. Alize queria se desligar de si mesma na vibração daquele ruído branco. Queria tempo para se preparar contra o absurdo de sua vida, contra tudo que ainda estava por vir. Queria, por um momento, simplesmente ser. Inalou o perfume já conhecido das rosas, olhando acima da cabeça para as trepadeiras floridas que haviam invadido seus aposentos de forma implacável. Ali também, pétalas decoravam tudo, rodopiando por tapetes e mesas, às vezes mergulhando em seu chá. Flores caídas giravam ao seu redor sempre que uma brisa suave entrava pela janela, e a experiência era, a cada vez, tão singela que quase a fazia chorar. Negando todos os outros pensamentos e emoções, focando apenas naquele instante, Alize sentiu-se quase contente. Decidiu considerar aquilo uma vitória. Dali, podia avistar os corpos cintilantes dos dragões patrulhando os jardins e observou, sem fôlego, quando uma besta verde rompeu a superfície das águas ao longe, liberando um rugido furioso ao disparar pelo céu, suas escamas reluzindo em furtacor ao sol da manhã. Perguntou-se então como seria estar tão livremente enfurecida, gritar para os céus e poder voar para longe. Percebeu que aquele era um pensamento melancólico. Durante a noite inteira estivera presa em um turbilhão de sentimentos, e a raiva superara todos os outros. Essa era uma descoberta perturbadora para Alize, que conhecia bem o sofrimento. Enquanto a dor e a tristeza eram caminhos bem percorridos dentro de si, raramente ela se tornava amiga da ira. Fora treinada desde a infância para buscar a compaixão assim que surgisse a raiva, pois esta era considerada intempestiva e improdutiva. Nem sequer imaginava ser capaz de sentir algo tão inelegante quanto a fúria, e ainda assim, a cada dia, aproximava-se desse território desconhecido, mal se reconhecendo. Alize afastou-se do sol com os olhos desfocados, mirando uma distância intermediária. Tinha tanta coisa em mente que por vezes queria pegar o próprio crânio e retirar de lá seu cérebro cansado. Imaginava-se limpando com água morna e ensaboada, depois o deixando secar ao sol. Será que alguém já tinha sido gentil com sua mente? Pobre de sua cabeça, tão abusada. Nesse instante, um único gafanhoto pareceu separar-se do enxame no céu, pousando sem aviso ao seu lado, e Alize se assustou. O grande inseto estudou-a por um momento, asas movendo-se ao inclinar a cabecinha, então saltou de repente sobre seu colo. Alize ficou tão surpresa que quase riu. Como ele não tentou fugir, ela levou os dedos com delicadeza até o corpo do inseto, permitindo que ele decidisse se subiria em sua mão. O gafanhoto pareceu considerar a proposta. Estava prestes a se mover em sua direção quando Uda empurrou a porta do quarto, em pânico. "Onde você esteve?" gritou ela. Alize quase caiu da janela com o susto que levou. O gafanhoto aproveitou a oportunidade e voou para longe. "Estive aqui", disse Alize de prontidão, descendo do parapeito. "No meu quarto. O que houve?" Cyrus fugiu. Ele a abandonou. De alguma forma, conseguiu quebrar o pacto. Alize soltou um suspiro de alívio, e seu coração foi desacelerando enquanto amarrava seu hobby amarrotado. "O que a faz pensar que Cyrus me abandonou? Ele não está no quarto. Não há sinal dele em lugar nenhum, e logo na manhã do casamento." "Venha, sente-se", disse Alize com gentileza, conduzindo Uda a uma pequena mesa. Havia solicitado chá não muito tempo antes, e o bule ainda estava quente. "Cyrus não me abandonou. Ele está apenas ali." Ela acenou com a cabeça em direção à parede mais próxima, no quarto ao lado. Uda ficou boquiaberta. Não se sentou. "Ele está apenas." "Desculpe, mas você disse apenas ali." Ela acenou com a cabeça. "No quarto ao lado." "Sim." Uda regalou os olhos. "Fazendo o quê?" "Tomando banho." "Tomando banho?" Alize conteve um sorriso. A histeria de Uda era um alívio bem-vindo das voltas bruscas que sua própria mente dava. "Uda", disse ela, "por favor, sente-se." Mas Uda não se sentou. Em vez disso, sua voz baixou para um sussurro conspiratório. "Está me dizendo que o rei está nu? No seu quarto? Mergulhado na banheira?" Alize tomou seu assento e começou a reorganizar as xícaras de chá sem necessidade. Não admitiria a si mesma o que o simples som da palavra nu associado a Cyrus provocava nela. Estava sentindo todos os tipos de coisa naquela manhã. Coisas de tirar o fôlego, coisas furiosas, coisas desesperadas. "Não sei sobre o detalhe da banheira", respondeu, impassível. "E você não vai me dizer por que fez algo tão escandaloso quanto permitir que o rei tomasse banho nu em seu quarto, antes mesmo de seus votos?" Foi a vez de Alize sorrir, embora o gesto fosse forçado. "Azan e eu trouxemos Cyrus para os meus aposentos ontem à noite. O quarto dele estava saturado de febre e doença. Achei que seria melhor para sua recuperação ficar em outro lugar, um lugar com acesso privado ao ar fresco, onde eu pudesse cuidar dele."
Como se por reflexo, ela olhou ao redor, onde as flores cor-de-rosa mágicas espalhavam-se por tudo. A visão das rosas luminosas, criadas em sua homenagem pelo próprio homem que se recusava a olhá-la, acendeu um calor em seu peito, fazendo-a se remexer, inquieta. Ela estivera tão absorta na dramaticidade do dia do casamento que quase se permitiu esquecer que também haveria uma noite de núpcias. Está tudo bem, querida? Perguntou Uda, que ainda não havia se sentado. Você não está nervosa com seus votos falsos para o seu marido falso, está? Estou bem, respondeu Alize, forçando outro sorriso. Cyrus, no entanto, esteve muito doente. O pacto de sangue, como você pode imaginar, foi duro para ele. A febre só cedeu esta manhã. Ele está tomando um banho medicinal por minha insistência. Acho que lhe fará bem. Ela indicou de novo a cadeira vazia à sua frente, sugerindo que Uda se sentasse. Bem, disse Uda, olhando ao redor antes de, enfim, tomar um assento. Ela suspirou, parecendo quase desapontada por não haver mais escândalo. E ele vai permanecer atrás daquela parede, então? Nu? É necessário que você continue usando essa palavra? Disse Alize, sentindo as bochechas esquentarem. Você esperava que ele tomasse banho vestido? Sim. Uda. O quê? Disse a jovem, cruzando os braços. Assassinos são conhecidos por serem sedutores. É inevitável que uma característica implique a outra. Pela sua lógica, apontou Alize, todos os sedutores também são assassinos. E qual deles não matou a alma de uma mulher? Alize parou. Um sorriso genuíno curvou seus lábios enquanto ela sentia, cedendo ao argumento. Justo e bem colocado. Obrigada. De qualquer forma, não precisa se preocupar, disse Alize, servindo uma xícara de chá para Uda. O pacto de sangue impede que ele sequer me toque sem permissão. Uda ergueu os olhos, pensando. Aceitou o chá oferecido. Bem, ninguém mais sabe disso. Os criados o viram aqui esta manhã? Só de pensar na fofoca. Vamos nos casar hoje, disse Alize com firmeza, servindo-se também. Não posso mais esquentar a cabeça com impropriedades. Preciso que ele esteja bem o suficiente para a cerimônia. Ela encarou Uda. Já adiamos 3 vezes. Nossa proximidade agora é tanta que a dor dele deve ser suportável enquanto se prepara. Quanto a mim, aqui no meu quarto, estou longe dos olhares curiosos do público, o que me traz grande conforto. O arranjo é ideal. Não precisa temer que eu veja Cyrus nu. Ele parece mais cuidadoso com sua modéstia que a maioria das pessoas. Deve ser o lado de profeta dele, disse Uda de forma astuta, dando um gole no chá. Serviu-se de um biscoito. Ouvi dizer que eles são cheios de formalidades. Você não tinha dito que ele era um sedutor? Uda gesticulou, dispensando sua própria lógica. Disse, mas bem, talvez ele esteja em conflito. Na cabeça dele deve ser algo estranho. Ele tem, o quê, 21 anos? E passou 17 no templo? Imagine dedicar toda a sua vida a ser um profeta, apenas para morrer em um pacto. Que loucura! Alize acrescentou um torrão de açúcar ao chá e emitiu um som neutro. A maioria deles nem pensa em se casar, sabia? Sim, disse Alize em voz baixa. Eu sei. Duvido que Cyrus tenha considerado o casamento antes que o diabo o forçasse, refletiu Uda. Mordiscou o biscoito. Acho que consigo entender por que ele está tão irritado com esse arranjo. Começo a compreender por que poderia ter se sentido atraído por uma vida monástica. Antes eu não entendia, mas agora... Alize ergueu os olhos. Você entende? Ah, sim, disse Uda, dando mais uma mordida. Ele é um tipo muito sisudo e sombrio, não é? Terrivelmente sério também. Não faço ideia de como você pretende tolerar a companhia dele por tempo suficiente para matá-lo. Será um trabalho deprimente. Nobre, mas deprimente. Ela inclinou a cabeça. Ele não parece ser do tipo interessado nos prazeres do mundo, não é? Alize voltou os olhos para sua xícara. De repente, quis ficar sozinha. Não, disse. Não parece. Só prova, prosseguiu Uda, que nunca se pode adivinhar quem são as pessoas. Não confia em ninguém, é o que eu digo. Ela gesticulou com a xícara, o líquido balançando. Quase um profeta. E agora, olhe para ele. Um bruto moralmente degenerado. Um sedutor em potencial. Alize voltou o olhar para a janela. Suas conversas sempre acabavam na evisceração do caráter de Cyrus. Ela estava cansada daquilo. Alize não conseguia oferecer qualquer defesa em sua honra. Não possuía razão lógica alguma para exigir o fim daquelas investigações. Ela também estava enredada em toda aquela confusão, tendo jurado matá-lo. Na verdade, era melhor para ela odiá-lo, aderir às razões que poderiam facilitar sua missão de cravar uma adaga no coração dele. E ainda assim, cada palavra dura dita contra ele ficava gravada em sua alma como uma injustiça. Sentia uma impaciência fervendo dentro de si. De fato, não tinha certeza de quanto mais aguentaria. Temo que eu seria uma rainha terrível e frívola, disse Uda, contemplando um segundo biscoito antes de mordê-lo. Banquetes todos os dias, com certeza. E bailes. Ah, eu adoro dançar. As luzes cintilantes, a opulência, tudo tão romântico. Ela hesitou. Você acha que Cyrus sabe dançar? Alize se deteve, com a xícara a meio caminho da boca. Nunca lhe ocorrerá se perguntar se o homem que deveria assassinar seria um bom parceiro de dança. Não faço a menor ideia, disse, pousando a xícara. Eu arriscaria dizer que não, retrucou Uda, terminando o biscoito. Não detecto paixão nele, de forma alguma. Os melhores dançarinos, penso, conseguem acessar grandes emoções. Tenho certeza de que ele é um excelente dançarino, disse Alize com demasiada aspereza, aquela raiva já familiar surgindo dentro dela. Uda fitou de forma estranha. Alize respirou fundo por um momento, tentando suavizar o tom cortante. Céus, quando suas mãos começaram a tremer, a xícara que ela ainda segurava bateu contra o pires. Alize retirou as mãos, entrelaçando-as no colo. Não era culpa de Uda que ela estivesse confusa. Havia algo perigosamente errado com ela. Nunca estivera tão furiosa ou desequilibrada. Sentia-se capaz de gritar sem motivo. Afinal, Cyrus é um rei, acrescentou Alize com equilíbrio forçado. É uma habilidade quase obrigatória na posição dele.
E não lhe parece estranho? Disse Uda, como se mal tivesse registrado a resposta. Você é uma profeta e ele quase um profeta. Seria uma combinação interessante, se não estivesse condenado ao fracasso. Eu não sou profeta. Você ainda insiste nisso, apesar de todas as evidências dizerem o contrário. Alice suspirou. Voltou seu olhar sombrio para o vestido de noiva, pendurado diante da janela aberta com a majestosa cauda deslizando pelo chão. O vestido havia sido escolhido para ela por Sarah, a rainha-mãe, muito antes de sua chegada a Tulan. Era uma peça azul gelo de renda e seda, toda cravejada de diamantes. Sem dúvida, uma peça requintada, de altíssima qualidade e calibre, digna da realeza, que precisará apenas de pequenas alterações. Deveria tê-la agradado. Deveria, de fato, ter trazido algum conforto a Alice pensar que enfim poderia subir ao trono. Naquele dia seria coroada rainha de Tulan, e as incertezas do futuro poderiam se resolver. Daria o primeiro passo real rumo à libertação de seu povo, rumo a um futuro em que poderia garantir liberdade da tirania. Mas ainda assim, seu coração parecia tão deformado quanto uma mão artrítica. Então, você está pronta para amanhã? Perguntou Alice com entusiasmo forçado, mudando de assunto ao voltar o olhar a Uda. Já terminou de arrumar suas coisas? Já escreveu para sua família, avisando que voltará para casa? Pronta para amanhã, sendo que ainda não experimentei o hoje? Uda pousou a xícara com certa força, fazendo a porcelana tilintar. Você pretende pular o dia do seu casamento, então? Pular a festa e mergulhar direto na dor, é isso? Alice a encarou. Você sabe tão bem quanto eu que hoje não é dia de festa alguma. Trata-se de uma performance a serviço do povo, só o bastante para marcar a ocasião sem despertar suspeitas. Bobagem, disse Uda, gesticulando. Haverá bolo e dança. Dança? Além de banquetes e folguedos até tarde da noite. Uda, você não está bem? Haverá uma cerimônia solene e um almoço simples. Instruí a cozinheira a fazer um bolo pequeno para os criados. Partiremos para Ardunia ao amanhecer. Ah, quase me esqueci de perguntar. Uda ofegou, pousando a xícara de novo, desta vez tão alto que o barulho ecoou nos ouvidos de Alice. Você já viu a aliança? Alice hesitou, distraída. Que aliança? Os olhos de Uda se arregalaram, depois se estreitaram de indignação. Quer dizer que aquele inútil nem sequer escolheu a aliança? Claro que escolhi. Uda reagiu com um sobressalto aterrador, batendo os joelhos na parte inferior da mesa, fazendo o chá derramar em seu colo. Ela conseguiu apenas emitir um som trêmulo e engasgado ao encará-lo, horrorizada. O problema era que Cyrus não estava vestindo nada além de uma toalha.